Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica. Encontramos-nos novamente para juntos continuarmos a desfrutar da Palavra de Deus e daquilo que ela nos tem a dizer sobre este tema tão interessante que tem a ver com este conflito que existe na Terra e até que este conflito se termine definitivamente com a volta de Jesus, que nos quer levar para podermos viver o plano original com Ele. Para continuarmos a desenvolver esta história, este momento da vida da humanidade, temos contado com a presença da Pastora Milu, que continua connosco. Pastora Milu, bem-vinda. Olá, Pastora Rita, mais uma vez, obrigada. Vamos continuar, na graça de Deus, a descobrir estes tesouros bíblicos que é a Palavra do Senhor. E para tal, vamos começar, como sempre, com o nosso sumário. Então, Pastora Milu, qual é o sumário de hoje? Então, o sumário que hoje nós propomos é bom lembrar que as coisas mínimas também são muito importantes. Sem dúvida nenhuma. As coisas que aparentemente são pequenas fazem grandes diferenças na vida daqueles que a vivem. Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre este tema? Vamos então abrir a Palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 16 e no versículo 10. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Então, este texto vem-nos mostrar a importância da fidelidade, não é? Lembrando aquelas aulas bíblicas que tivemos antes deste tema, mas agora vamos também juntá-la com um livro especial, com a história de um homem muito especial, que ele é conhecido pela sua fidelidade, que é Daniel, não é? É verdade. Então vamos, como é que podemos olhar para este texto e para a história da vida de Daniel e conseguirmos tirar dela o sumo que a Bíblia nos quer trazer sobre este versículo? Podemos ver a questão da história do livro de Daniel, ou da pessoa de Daniel, referindo dois aspectos, ou seja, também a importância deste livro na questão da profecia, ou seja, no conhecimento daquilo que será a história deste grande conflito que tem sido, que é e que será a história deste grande conflito, mas também a nível pessoal, que é a vida do próprio Daniel, aquilo que ele viveu, aquilo que ele teve como desafios na sua própria vida, que pode ser um ensino para nós. No versículo que tu fazias referência, ou seja, aquele que é fiel no mínimo também vai ser fiel no muito. Muitas vezes nós podemos pensar, é só este detalhe, também não é tão grave assim, também poderemos ceder aqui ou acolá, mesmo conhecendo, e lembras-te, lá vamos nós à aula antiga, mesmo tendo conhecimento, não é suficiente para fazermos o que é certo, e lá vamos nós e cedemos mais num ou noutro aspecto. E é interessante que no livro de Daniel, ele começa logo com o primeiro capítulo, fazendo referência a esta história, que é quando ele e os seus amigos são, portanto, são recuperados por este rei de então, que é Nabucodonosor, para ser jovens preparados para viverem no reino, para serem assistentes do próprio rei, e claro que o rei queria o melhor para eles e que eles fossem preparados a nível físico e intelectual, em todos os sentidos, para lhe ser a melhor assessoria que ele poderia ter. E aqui no capítulo 1, nós vemos exatamente o chamado rei Aspenaz, que é o chefe de todos aqueles eunucos que ele estava tomando conta, e propõe a Daniel e a todos os jovens que eles vão se alimentar, era um privilégio, porque eles eram escravos na altura, imagina, o privilégio de se irem alimentar da mesa do rei. Exato. Ou seja, eles como escravos, e nós poderíamos dizer, bom, aqueles jovens, saiu-lhes a sorte grande, ou seja, escravos que eram, terem acesso à mesa do rei para se poderem alimentar tão bem assim, era realmente um grande privilégio. Mas é interessante que Daniel faz uma proposta diferente a este chefe dos eunucos. Ele diz-lhe, olha, nós não queríamos, aliás, no versículo 8 do capítulo 1, Daniel diz, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Repara, Rita, como é interessante, como é que Daniel, ainda sendo jovem, embora sendo jovem, junto com os seus colegas, percebem que nós somos o resultado de um todo, ou seja, nós para termos uma bênção de discernimento espiritual, precisamos também de perceber a importância física e intelectual e a saúde a todos os níveis, Exato. Portanto, do homem completo. E Daniel, ao perceber que, embora estando numa nação que não era a sua, numa cultura que não era a sua, que eram devotos a diferentes deuses e tinham outros princípios de vida, mesmo num contexto atroz, Daniel quer manter-se fiel ao Senhor. E ele sabia que para se manter fiel ao Senhor, ele tinha que se resguardar e ser firme e forte em todos os aspectos da sua vida, passando pela questão da alimentação. E o que é interessante é que, embora este chefe dos eunucos ficou um bocadinho apreensivo, porque ele sabia que se ele não aparecesse
forte diante do rei e ele próprio queria sofrer as consequências, mas Daniel dá a entender a este chefe dos eunucos para ele fazer uma experiência. Olha, ao fim dos 10 dias vamos fazer uma experiência e tu vais ver como é que nós estaremos. E o que é que ele optou? As finas iguarias eram tudo alimentos e bebidas que eram prejudiciais à saúde e Daniel vai propor que haja um estilo alimentar bem mais saudável, simples, que não eram preciso extraordinárias coisas, mas que iria manter sem dúvida essa saúde, não só física, mas mental e espiritual que eles tanto necessitavam. E o que é interessante, Rita, é que no fim desses 10 dias a aparência deles sem dúvida era melhor e o chefe, ao perceber aquilo mesmo, deixou que todo o período, não só aqueles 10 dias, mas todo o período que eles iam estar sendo preparados para ir à presença do rei, e ele respeitou que fosse pela dieta que Daniel havia dito. Surpresa! No fim de todo este período, no versículo 18 do capítulo 1 diz: vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem a todos os jovens, o chefe dos eunucos trouxe à presença do rei Nabucodonosor, entre eles quem é que estava? Daniel, Ananias, Misael e Azarias, portanto, os amigos de Daniel, passaram, portanto, junto do rei, e agora repara o que é que diz o versículo, no versículo 20. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, achou-os 10 vezes mais doutos ou mais inteligentes do que todos os magos, os encantadores que havia naquele reino. Poderemos nós pensar, mas foi só um detalhe, poderíamos nós dizer, mas qual era o problema? E aqueles jovens, aqueles queridos, tão longe de casa que estavam, poderiam ter um miminho, dizemos nós de vez em quando, uma euforia de vez em quando, mas para Rita, como Deus acaba por recompensar a obediência, mesmo nos pequenos detalhes. Exato. E Daniel, tendo conhecimento desta importância que era o viver de acordo com a vontade de Deus em todos os aspectos da sua vida, mal sabia Daniel, e agora repara o interessante, mal sabia Daniel daquilo que Deus ia usá-lo e com que poder Deus ia usá-lo exatamente no meio de uma nação que não era a sua, no meio de um povo que não era o povo de Deus. Mas ele não tinha só para com essa nação um plano, mas tinha um plano que ainda hoje, na nossa vida, é tão importante e tão essencial, não é? Sem dúvida. Ou seja, aquilo que Deus tinha planeado para ele era para a história da humanidade até ao final da história da humanidade. E muitas vezes aquilo que nós não entendemos é que condescender num ponto, mesmo que seja de um detalhe, que seja uma coisa quase, dizemos nós, insignificante, mas o condescender hoje, amanhã, depois e depois, essa coisa mínima vai se tornar uma coisa grande. Assim como o contrário, quando tu tens uma vitória num aspecto pequenino da tua vida, mesmo que consegues essa mesma vitória, mas parece que não é tão importante assim, mas depois, logo a seguir a essa, vem outra pequenina vitória e outra. Tu, assim como és fiel e vitoriosa nas coisas pequeninas, também o Senhor te dará esta graça e esta alegria de depois nas coisas grandes teres essa mesma vitória também. É como quando nós vamos numa caminhada, não é? E nos desviamos um bocadinho. Com o tempo que nos vamos desviando, quando damos conta, o ponto onde queríamos ir e o sítio onde estamos é completamente diferente. Ainda que seja uma linha reta, é uma linha reta com um grauzinho um bocadinho mais ao lado. E isso acontece na nossa vida. É verdade. Não é? E poderíamos dizer aquele provérbio que diz que quem se mete a talhos mete-se por trabalhos. Mesmo em relação à palavra de Deus é isso, ou seja, quando o Senhor é preciso em algum, é zeloso, porque diz que o Senhor Deus é um Deus zeloso. Exato. Não é no sentido de ser perdoe-me a expressão, mesquinho ou chato, no sentido de estar-nos sempre a privar da felicidade, do gozo, mas é exatamente para promover esse mesmo gozo e essa mesma felicidade. Então, quando nós, nas pequeninas coisas, uau, fizemos aquela experiência, vemos que realmente o Senhor abençoou, vemos que realmente acabamos por usufruir as consequências de forma muito mais positiva do que negativa. Então nós concluímos que realmente vale a pena, até nas coisas pequenas, sermos fiéis ao Senhor, assim como Daniel foi neste primeiro capítulo, e quão bem-aventurado ele foi, no sentido diante do rei, ele foi um dos privilegiados e exaltados pelo rei, porque ele estava muito bem preparado e os seus colegas. É por isso mesmo, e olhando para Daniel, que nós temos que aprender para aplicar na nossa vida. O que é que eu posso fazer? Como é que eu posso aprender fazendo? Então, se calhar o desafio que nós deixamos hoje nesta reflexão é, possivelmente não valorizou tanto assim as coisas pequeninas, mas compreenda por esta história que nós acabamos de contar e de recordar para alguns, é nas coisas pequeninas que nós acabamos por
sentir também a força e a graça de Deus, o poder de Deus, e quando somos vitoriosos nas pequeninas, acreditem, nós vamos ser vitoriosos nas grandes também. Escolha e decida obedecer, mesmo nas coisas mais pequeninas. E é com este convite à obediência que terminamos mais uma aula bíblica da nossa Escola Bíblica. Queremos contar consigo na próxima aula, em que continuaremos a desfrutar e a aprofundar este tema. Contamos consigo. Até lá!